Bom dia, meus amados, a paz e a graça mais uma vez. Como que vocês estão? Calor? Então que você possa abrir a sua palavra lá em Mateus 20. Em Mateus 20, abra lá a sua palavra e nós vamos discorrer esse texto aí. Eu queria, enquanto você vai achando o endereço aí, eu queria dizer o tema dessa mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração, para que nós fôssemos ministrados, nessa manhã de ceia, o momento mais memorial do Evangelho, que é o momento da ceia. O Senhor falou que nós devíamos fazer isso em memória dEle, e o tema da minha mensagem é: quando a graça parece injusta. Quando a graça parece injusta. Então nós vamos ver aqui, baseado nesse texto, nós vamos ver sobre a parábola dos trabalhadores da vinha, e aqui nós vamos ver nesse contexto que realmente é como esse tema que eu coloquei, quando a graça parece injusta, porque nós vamos ver algumas situações, e talvez você já passou por alguma situação, e eu já queria iniciar, perguntando se já aconteceu com você algo do tipo, de você ir lá, fazer as coisas todas certinha, você dar o teu coro, que nem diz ali, seja no teu trabalho, ou num trabalho da escola, ou em alguma situação, e de repente você não ser reconhecido como você queria aos seus olhos, e você vê alguém que nem se esforçou tanto assim, e de repente aquela pessoa recebe uma honra maior do que você, ou aquela pessoa recebe a mesma coisa que você. E isso, se a gente for ver, desde quando a gente é pequenininho, às vezes já acontece, começa a vir aquela comparação: não, mas eu acho que eu merecia mais do que esse aqui. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Comigo já aconteceu, e eu queria trazer aqui também, já como um pano de fundo dessa mensagem, quando eu fui separado na igreja lá, na Eucana, como não era nem pastor, antes de pastorar lá antigamente, tinha umas siglas, e era G1, era como se fosse um diácono, um presbítero, sei lá o quê, para passar nas etapas de você virar um pastor. Só que lá na época eu era novo na igreja, eu recém entrei na igreja e o Senhor achou graça e me colocou como líder do ministério de intercessão. Sempre fui um homem de muita oração, sempre gostei disso, oração é monte, é propósito, é jejum e tal, e eu estava ali, fazendo esse trabalho da intercessão, e daí de repente o pastor ia levantar o pessoal para ser esse G1, que ia estar ali o pastor, esse G1 e Deus líderes de ministério. Não existia outros pastores na Eucana, só existia o pastor Josué e a pastora Eliana. Então aconteceu que eles foram lá e o pastor chamou a gente para participar disso. E quando o Senhor chamou nós nessa incumbência, digamos assim, nós falamos amém. A gente aceitou. Só que o que a gente ficou esperando era o quê? Uma celebração, as pessoas se alegrar conosco, mas o que veio não foi isso, o que veio foi uma perseguição, e com certeza pessoas fizeram o quê? Não, eles acabaram de chegar na igreja, tem pessoas muito mais preparadas, talvez, do que eles, pessoas que já estavam aqui, e sabe, a gente sentiu essa leve perseguição. Mas por quê? Porque o Senhor achou graça e nos colocou ali. O Senhor, Ele vê lá na frente. O Senhor sabe o nosso propósito. E por isso eu quero que você realmente martele esse tema hoje, quando a graça parece injusta. E pensando no coração de outras pessoas, nós vemos que realmente isso parece injusto. E a gente também fica pensando nisso. Só que aqui eu quero levar nesse contexto que a gente tem que entender que a graça de Deus é totalmente diferente. O nosso Jesus, quando as pessoas querem ser o maior, não, eu quero ser o maior, quando ele de repente começa a ver aquele debate de pessoas, ei, quem vai estar à tua direita, quem vai estar à sua esquerda, e eles começam a debater algo assim, Jesus fala: ei, você quer ser o maior? Quer? O meu coração eu vejo assim. Então ele diz que pode você querer estar numa posição de servir, de querer ser o maior, beleza, você quer? Então sirva a todos.
Ah, você quer ser o primeiro? Sirva. Então o Senhor é totalmente diferente a matemática de Deus. A graça dele é sobre todos nós, sobre todo aquele que nele crê. Né? E nós temos essa graça baseado no quê? No sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Sabe, o sacrifício que ele fez, mas nós já fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Então ele tinha todo um plano, um propósito, o propósito da graça era ele. O Antigo Testamento, quando você começa a ler, parece difícil, mas ele diz que é sombra das coisas que iam vir. Então, baseado nisso, a gente vê que sempre foi Cristo, sempre foi Jesus, mas eles não conseguiam ver. Quando eu começo a explicar isso, me vem o quê? Sabe quando Jesus fez aquele milagre em 2 etapas? Quem lembra do milagre que Jesus fez em 2 etapas? Ele vai, pega o cego e faz a oração por ele. E daí eu fico questionando, porque Jesus orou por ele, ele não ficou com a vista boa de primeira. Diz que ele ficou vendo como árvores. A Bíblia diz que ele ficou vendo como árvores, ou seja, uns vultos, eles não entendiam. E de repente ele vai e ora de novo, agora eu estou enxergando plenamente. E aqui eu já trago uma aplicação para nós, que tem a ver com aquilo que o Henrique ministrou. Sabe, às vezes você está precisando de um milagre, às vezes está precisando de algo, e você fala, ei, mas já orou, e parece que ainda não está bem. Mas repare, já melhorou mais do que do começo. Só que eu acredito que faltou fé naquela pessoa. Porque sempre que Jesus curava, ele falava, a tua fé te salvou. Porque senão nós vamos falar, ei, o mestre orou errado. Jesus orou em 2 etapas para quê? Sabe, então eu consigo ver isso. Que realmente ele foi lá e orou. Só que talvez a fé daquela pessoa estava duvidando, a gente não sabe, porque sempre que ele vai, imagine aquela mulher foi lá para tocar na orla das vestes dele, o que ela fez, a manobra que ela fez para tocar. Então a fé daquela mulher, crendo que ela não precisava nada, só tocar ali, ela seria curada. Então nós vemos que a graça é isso, a graça ela realmente não tem como você medir, porque se você começar a comparar, e nós vamos ver por essa parábola, você vai falar, ei, realmente o Fabrício não merecia ser ali, estar nessa posição, teria que ser outro, como que ele acabou de chegar aqui? Como que ele vai ser separado para essa trilha, que realmente essa trilha leva a ser um pastor? Só que, ei, Deus, ele não erra. Nós homens podemos até errar, mas Deus não erra. E às vezes nós com os olhos humanos estamos dizendo, ei, aquele cara ali, será que é porque ele é puxa-saco que ele está nessa posição no trabalho? Será que é por causa disso que aconteceu aquilo? Sabe, nós podemos errar, mas Deus não erra, Deus sabia. E aqui nessa parábola, eu quero iniciar aqui Mateus 20, nós vamos ler esses 2 versículos, que diz assim, Mateus 21, 20, versículo 1. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou em pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou ir para a sua vinha. Sabe, aqui eu já acho interessante que ele fala, o reino do céu é como um trabalhador, ou seja, um empreendedor, um empresário, um dono da vinha que sai a procurar trabalhadores. E a primeira coisa que me intriga aqui é nós vemos assim, que ele não mandou uma pessoa, um supervisor, alguém para fazer esse trabalho, um RH. Normalmente você fala, eu quero entrar na Renault, vou trabalhar lá. Ah não, é agência operativa, leva um currículo lá, é agência tal. É assim, não é o dono da Renault, vem lá da França e fala, ei, eu vou procurar. Isso me intrigou, porque pense um cara, e a gente imaginar um cara multimilionário, dono da vinha, falando, ei, eu quero contratar, eu quero ir chamar essas pessoas. E ele fala que ele saiu, ele saiu cedo para contratar os trabalhadores. E também outra coisa, ele foi lá e combinou um salário para eles. Então, uma coisa aqui que nós já entendemos assim, levando aqui, o próprio Deus, ele sai para nos chamar para o nosso trabalho.
Nós temos um trabalho a ser feito na obra de Deus, na casa de Deus, nas ruas lá fora, né? Porque igreja no seu original eclésia, para o lado de fora, nós temos que ser igreja lá fora. Aqui nós estamos aprendendo, tendo comunhão com os santos, né? Rendendo graça e cultuando a Ele, entregando a nossa oferta, que é o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que lá fora nós possamos manifestar a glória de Deus através de nós, porque a Bíblia diz que a criação clama pela manifestação dos filhos de Deus. Então o que isso quer dizer? Ei, o mundo, sabe aquele que a gente chama do mundo, aquelas pessoas do mundo? Ei, eles são todos filhos de Deus, basta eles confessar o Senhor, reconhecendo como o Senhor e Salvador da vida deles, crendo no seu coração. Eu sempre acredito assim, aquela pessoa pior que tem lá fora no mundo, ela só precisa ser ativada no Espírito, para ela viver a plenitude do Evangelho, só que isso depende de mim e de você. Então nós temos um trabalho, e o Senhor aqui, o próprio Senhor, o dono da vinha, ele falou, ei, eu vou escolher, por mais que pessoas possam achar injusto, ei, mas eu que vou colocar, eu que estou chamando, e eu falei, ei, 1 denário, é isso? Então, 1 denário, ele combinou, e aqui nós vemos que ele combina esse 1 denário, o dono da vinha deixou claro o pagamento, 1 denário pelo dia de trabalho. Você tem dado valor ao chamado de Deus? Ele saiu para te chamar, sabe, eu coloquei essa pergunta para você refletir, você tem dado importância ao chamado de Deus? Porque é Ele que te chamou, sabe, porque todos nós temos um chamado e um propósito, e talvez você está aqui, e você fala, ei, eu sei, está lá no fundinho aquele chamado que o Senhor me chamou, mas eu estou resistindo a viver aquilo que Ele tem. Não, saiba, Ele te chamou, como eu falei, a criação clama pela manifestação dos filhos de Deus, as pessoas lá fora estão clamando, quando você fala de Jesus com sabedoria, não como um religioso, ei irmão, não faz isso, não faz aquilo, você não vai ganhar, mas você cheio do Espírito Santo, falando da palavra de amor, não que você vai ser liberal, mas você vai falar, ei, para a liberdade que Cristo te libertou, você acha que você é livre aí no mundo, nessa época de carnaval, ei, você acha que você é livre, você não é livre, porque você é escravo do pecado. Eu já fiz esse teste com meus amigos, porque eu me converti primeiro, e depois eles, eu estava lá no meu salãozinho, cortando o cabelo, os piavinha com lança-perfume, droga, ei, vamos cara, não é possível que você está feliz com uma sua mulher, não é possível que você está feliz sem ir para festas. Ei, eu falei, piazada, vocês são escravos. Como assim? Eu falei, tenta não ir para a balada hoje, tenta não ir para a rave hoje, vê se você consegue. Eles falaram, é verdade, parece que tem algo que puxa, e ele não consegue. Eu falei, hoje, se eu falar, eu não vou para a igreja hoje, se eu falar, domingo eu não vou para a igreja, vou ficar tranquilo com a minha família, eu não vou. Então eu tenho liberdade, essa liberdade que Cristo me dá, só que o inimigo que está prendendo vocês, acorrentou e deixou vocês cegos. Então é isso que nós precisamos entender, nós precisamos viver aquilo que Deus tem, mas para isso nós precisamos tomar posse do chamado, daquilo que Deus tem para nós. Eu sempre falo que nós como Eucana, o nosso propósito é curar. As pessoas vão vir, talvez feridas de algum ministério, ou por alguma situação, se afastou e tal, ou veio do mundo, nós vamos curar a ferida dela, porque o propósito de Deus é: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então nós vamos estar ali, cuidando, tirando os carrapichos, né, aquilo que precisa ser tirado, mas depois nós vamos começar a andar com vocês, andar com essas pessoas, que é onde o Senhor fala, vinde após mim, e nós vamos começar a caminhar, entregar a palavra, que nem aqui, né, agora esse mês aí de fevereiro foi uma bênção, nós lemos Mateus inteiro ali, tivemos a meditação, né, foi uma bênção. Então nós estamos crescendo em altura e estatura do Senhor ali, em plenitude, em graça. Por quê? Porque nós precisamos disso. Isso é vinde após mim, é andar trazendo bagagens, olhando as pessoas para a Bíblia, não simplesmente chegar aqui e dar uma palavra de motivação, que não tem a ver com a Bíblia Sagrada, porque o que transforma, o que traz direção, o que traz vida, é a palavra do Senhor, nós temos que crer nisso. Então nós estamos para esse alvo,
Só que a outra parte é o que? Eu até falo assim, Jesus fala, agora ide e fazei discípulo. Sabe, então é a hora que você vai falar, ei, eu tenho que viver meu chamado, eu tenho que viver meu propósito. O que o Senhor tem para mim? O que eu preciso viver? E nós temos que queimar por isso, porque isso depende das outras pessoas, das próximas gerações. Imagine se você não toma posse como um sacerdote do lar, você não se vê como um pai, mas simplesmente você começa a fazer de qualquer forma, e você vê seus filhos se perdendo, você vai deixar? Lembra que eu preguei aqui, se vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quem dirá o Senhor? Então nós, que somos maus na nossa essência, sabemos dar as boas coisas, mas nós estamos muito acomodados com o nosso só, e às vezes nós só queremos fazer para a nossa família, não é nem a família da fé que nem diz a Bíblia, mas é só o nosso grupinho ali. Você não consegue se compadecer pelo próximo, você não consegue se compadecer por aquela pessoa que está lá no mundo e precisa que você tome posse do teu chamado para que ela seja transformada. Sabe aquilo que você passou? Aquilo que você passou é a maior arma de pregação para transformar a vida de pessoas. Só que você tem se calado diante de tudo isso, e pessoas estão indo para o inferno, pessoas estão vivendo a cada vez mais no buraco, porque você não tomou posse. O pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Então nós precisamos pegar esse pouquinho e ainda multiplicar, porque o Senhor tem essa graça para mim e para vocês. E ali continuando, no verso 3, 4 e 5, diz assim: por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E ele lhes disse: vão trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram, saindo outra vez por volta da meio-dia, das 3 horas e da 9ª hora, fez a mesma coisa. Então nós vemos aqui que ele saiu mais de uma vez. Esse dono da vinha, ele não saiu só uma vez, mas ele saiu mais vezes. E eu achei interessante que ele fala aqui, e ele disse para eles: vão trabalhar na minha vinha, e eu lhe pagarei o que for justo. Lembra que no primeiro ele chegou e falou bem assim: ei, 1 denário, você vai trabalhar o dia lá para mim, vai ser 1 denário. Já para esses que ele foi depois, ele foi às 9, o outro meio-dia, e o outro à 9ª hora, ele falou: eu vou pagar o que é justo para vocês. E eles toparam e foram. O dono da vinha, ele não chamou apenas os primeiros trabalhadores, mas ele continuou chamando ao longo do dia. Isso significa que no reino de Deus nunca é tarde para entrar. Não importa se você está começando agora, ou se você está há anos no Evangelho, Deus tem um lugar para você. Sabe, não importa se você está começando agora, ou quanto tempo que vai, o Senhor tem um lugar para você. E aqui ele diz para nós que ele continua chamando, ele não parou de chamar. O Senhor, ele continua chamando. Ah, mas eu não tenho chamado. Tem sim, ei. Você foi chamado para ser sal, você foi chamado para ser luz do mundo, ei, você foi chamado para ser o perfume de Cristo, você é um sacerdote do Deus Altíssimo, ei, em Cristo nós temos essa promessa, que nós somos cordeiros com Ele, do mesmo jeito que Ele morreu e ressuscitou, nós também vamos ascender aos céus com Ele, as mesmas dádivas, tudo, nós precisamos crer nisso. Será que você tem menosprezado as pessoas que estão chegando agora na fé? Ou será que você mesmo acha que é tarde demais para viver o que Deus tem? Sabe, às vezes, como aconteceu comigo, você fala: não, aquela pessoa acabou de chegar ali, já está sentado na janela, que nem a gente fala: ei, acabou de chegar, está na janela. Nós não podemos ter esse coração. Nós temos que entender que é a graça do Senhor. A graça do Senhor. Mas talvez em contrapartida você também está com o coração ali pensando: ei, já é tarde para mim, eu não vou conseguir mais ser pai, eu não vou conseguir mais ter uma família. Não, ei, o Senhor tem para você bênção sem medida. Ei, o Senhor, ele tem prosperidade que é muito mais do que dinheiro. O Senhor é maravilhoso em suas
em suas escolhas, nós que escolhemos errados, a dele ele pinça a gente certinho, ele não erra. E pensar, eu que, né, da área da beleza, você vai para pegar um pelinho ali, você tem que pegar o pelo certo. As mulheres aí que digam, tentam fazer a sobrancelha em casa, fica aqueles buracos, e era um pelo só, não é? Fala, eita, puxei aquele pelinho errado. As mulheres estão se identificando mais. Mas o cara, vamos lá na barba, você está fazendo lá, então, vamos dar para os dois lados ali. Os meninos também, o barbeiro ali, você vai fazer uma linha e o cara tem aquela barba tudo falhada ainda. Misericórdia. Não quer comprar minoxidil ainda. Daí você vai fazer um lado, você faz, fica na régua, tá. Daí você vai fazer o outro na mesma direção, e não é porque você está ruim ali na mão. Ele tem uma falha bem ali, é 2 pelinhos, por causa daqueles 2 pelinhos, você tem que abaixar mais um pouquinho, porque o alinhamento não dá, daí você tem que abaixar outro lado, daí quando vê, vira uma benção. Então, é mais ou menos isso, Deus não erra. Ei, é por causa de um pelinho, é por causa de uma coisinha ali, ó. Faz toda a diferença. Deus, ele pinça eu e você, sabe, no meio da multidão. Ei, esse aqui eu separei, não importa. Ei, eu chamei esse aqui às 9, esse aqui meio-dia, não importa. Esse aqui eu chamei quase no final da tarde, mas eu chamei ele para um grande propósito. E continuando, saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados, e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém contratou vocês? Respondeu eles. E ele lhes disse, não. Por que ninguém contratou vocês? Responderam eles. E ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Mesmo faltando pouco tempo para terminar o dia, o dono da vinha estava chamando pessoas. Isso mostra que Deus não exclui ninguém. Então aqui eu fiquei pensando, eu falei, tá, vamos pensar no natural aqui, um empresário, vai lá, multimilionário, uma pessoa que fosse contratar pessoas. Ele vai lá, chamou alguém de manhã, beleza, chamou até a hora do almoço, um pouquinho depois do almoço, mas chamar nessa hora aqui se você for ver esse horário que ele chamou, o dia finalizava às 6 ali de trabalho, ele chamou os caras às 5 da tarde. No meu ver, não fazia nem sentido chamar alguém às 5 da tarde. Por quê? Porque você teria que ter que ensinar, o tempo de você ensinar a pessoa para ela ir lá, aprender, fazer aquilo, talvez ia o dia. Sabe, mas daí foi o que o Senhor confrontou o meu coração. Que esse dono da vinha, ele não estava se importando com a sua vinha em si. Porque o quê? A vinha ali representava o seu negócio, representava o seu business ali. Mas ele estava mais se importando, era sabe com quem? Com os obreiros, com os trabalhadores. Por quê? Porque ele queria realmente dar destino para essas pessoas. Ele não queria que essas pessoas ficassem ociosas, paradas, desocupadas, sem fazer nada. Ele saiu chamando, porque ele ali representa o próprio Deus, chamando cada um de nós. E ele fala, ei, vocês estão aí, ninguém contratou vocês. E se a gente levar no natural também, até para aquela época, se ninguém contratou eles, os caras não eram bons de serviço. Os caras estavam desocupados ali o dia inteiro. Só que Deus, ele não julga ninguém. No reino de Deus, todos nós temos serventia. A Bíblia diz que cada um é uma parte no corpo de Cristo. Cada um de nós é uma parte no corpo de Cristo e cada um tem a sua importância. Quem está aqui em cima não tem mais importância de quem está aí embaixo. Nós somos todos iguais perante Deus. Então é isso que o Senhor tem para nós. E aqui ele fez isso. Deus, ele chama até os que o mundo já desistiu. Então aqui eu coloquei essa frase e é muito forte. Deus chama até aqueles que o mundo já desistiu deles. Sabe, com certeza eu sou quase um desses. Porque eu estava numa vida totalmente torta, vivendo os prazeres do mundo. Sabe, as pessoas olhavam, isso daí não vai dar em nada. Eu sempre falo que a minha avó, pela parte de pai, profetizava sobre a minha vida. Ele falava, esse daí é só Jesus na causa. Esse piá é só Jesus na causa.
E na realidade foi só Jesus na minha vida mesmo. Então glória a Deus pela vida dela, né? Então talvez na vida daquela pessoa que você tanto fica pensando, ei, aquele lá não tem jeito, ei, é só Jesus na vida dele. Então entre em intercessão, coloque a vida daquela pessoa, gaste tempo por ela, em oração, e Deus vai colocar o momento certo para que você possa falar do amor dela. Ou sabe como que você ora também? Ei Deus, eu não posso, talvez, porque a Bíblia diz que profeta não tem honra na sua casa, e talvez essa pessoa não vai querer me ouvir, e eu não quero essa glória, eu só quero a vida dessa pessoa transformada. Então alcança alguém no trabalho dela, alcança alguém próximo dela, para que essa pessoa seja transformada pelo poder da tua palavra. Eu creio que o teu nome está acima de todo nome, então eu declaro em nome de Jesus, alcança a vida dessa pessoa. Sabe, quando você fizer essa oração sincera, com autoridade no nome de Jesus, as coisas vão acontecer. E essa pessoa que ninguém quer, que nem o mundo quer mais, ei, Jesus quer ele, e não só quer, como ele tem o nome dele gravado na palma da mão dele, ele tem todos os dias dessa pessoa escrito e determinado. Então nós precisamos ter essa ciência, que Deus não lança ninguém fora. Aleluia, estão comigo ou não? Eu até coloquei uma ilustração aqui. Pense em um homem que aceitou Jesus no último dia de vida e foi salvo. Agora pense em alguém que serviu a Deus a vida inteira e também foi salvo. Os dois receberam a mesma salvação. Os dois receberam a mesma salvação e a mesma graça. Então nós vemos que é assim com Deus. Só que às vezes tem pessoa que ela é ligeirinha e fala, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou viver no mundo e no último minuto eu vou dizer amém, e vou falar Senhor e tal. Mas sabe o que nós temos que transpassar para essas pessoas? E eu acho que isso é um pouco erro meu e seu. Que nós não transpassamos que a vida com Deus é legal, que a vida com Deus é divertida, que é alegre. E eu sempre falo assim, ei, eu quero ser um pregador, quando eu for um pregador, quando eu for uma pessoa que for evangelizar, pregando que Jesus é top. Não que você tem que ser aquele crente chato, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, tudo é do diabo. Tanto que eu li tanto a Bíblia para procurar contradição na palavra, porque não era possível ver na Bíblia, vendo um monte de religioso confrontando Jesus, Jesus fazia o contrário. Eu não sei o que, de repente eu falei, ei, eles não entenderam a graça. E daí você já vê outro nível de outras pessoas já pregando ao contrário, ei, ó, aquele cara é liberal, é isso. Não, é dois extremos que nós vemos, umas pessoas muito liberal, que liberam tudo, outras pessoas religiosas, mas aqueles que não olham para a esquerda nem para a direita, estão com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, e conseguem viver uma vida plena. É isso que Deus tem, uma vida plena em abundância. Se nós temos o equilíbrio, nós vamos desfrutar do melhor de Deus. E essas pessoas vão ver, aquele cara é feliz, ou aquela família é legal, ou eles dão até risada. Sabe, quando eu estava com o meu salão lá no centro, contratei uma menina, e a menina era uma desviada, digamos assim, frustrada com a igreja, e de repente, eu fazendo piadinha com meus amigos, e ela, ei pastor pode fazer piada assim? Eu falei, não só pode, como deve, ele tem que ser alegre, nós somos salvos em Cristo Jesus, nós temos que ser as pessoas mais alegres dessa terra. E de repente eu comecei a pregar para ela e falar, ela falou, não, mas lá era pecado, isso era pecado. Basicamente a menina se desviou por causa da religiosidade desses fariseus contemporâneos. Então, é isso que nós precisamos entender, que nós temos que ser esse sal, esse bom tempero. Tem uma palavra, agora não me lembro bem de cabeça o endereço, mas ele diz que a nossa palavra tem que ser temperada. Sabe, você tem que entregar uma palavra certa para a pessoa. Você não pode falar de qualquer jeito. Você tem que dar uma palavra certa para a pessoa. Se você é esse religioso, você só vai afastar pessoas. Claro, nós não podemos ser liberais, de maneira alguma, nós não podemos ir contra a palavra. Aquilo que é princípio não tem como você se negociar ele, você tem que cumprir os princípios, porque a palavra de Deus já ali em Hebreus, eles começam uma discussão assim, ei, se foi para a liberdade que Cristo nos libertou, então nós podemos viver deliberadamente no pecado? Ele fala, ei, de maneira alguma.
Não tem como, se você está cheio do Espírito Santo, você não consegue viver no pecado, porque o Espírito te convence do pecado, da justiça e do juízo, e é isso que nós precisamos, uma geração cheia do Espírito Santo. E continuando ali, no verso 8, vamos ler do 8 até o 14. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague o salário, começando com o último contratado e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperaram receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a queixar-se do proprietário da vinha, dizendo: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia todo. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar para mim por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que for contratado por último, mesmo que eu dei a você. Então aqui nós vemos que essa parte aqui ilustra aquilo que eu iniciei dizendo. Às vezes aquele que chega por último, se o Senhor achar graça, ele fala: ei, esse aqui que vai ser o pastor. Ei, aquele que chegou por último, é esse aqui que eu vou dar o aumento. Se o Senhor achar graça, Ele faz conforme a vontade dEle. E nós precisamos entender que a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. Ele não erra. E aqui é interessante que realmente, se fosse eu e você, será que nós não íamos fazer o mesmo? Imagine, o cara chega lá, a pessoa chegou 1 horinha, você está o dia inteiro no suor lá, batendo uma laje, carpindo um lote ali no solzão, e de repente, o cara começa a pagar, o dono da vinha chega lá: 1 denário para aquele que trabalhou 1 hora, na hora já faz tim na tua cabeça, eu vou ganhar no mínimo uma hora. Então eu acho que ele não está pagando, não era 1 denário por dia, era 1 denário por hora. Ei, eu vou ganhar, 8 denários, então, eu trabalhei 8 horas, talvez na cabeça dele ele já pensou isso, a matemática foi rápida na cabeça dele. De repente ele paga para o outro também 1 denário, né, conforme eu acho que foi indo, e da hora que chega nele, eles começam a murmurar os primeiros: ei, nós suportamos o calor, o suor do dia todo, e você igualou eles a nós. E daí ele fala: ei, eu não estou fazendo nada de mal contra você, eu não estou sendo injusto com você. O que eu contratei com você? O que eu combinei com você? Quando eu te chamei, eu não falei que eu ia te dar aqui a salvação? Vamos pensar assim? Por que você está julgando aquela pessoa que fez de tudo? Porque às vezes nós crentes também temos isso, de julgar as pessoas: era um vagabundo, esse daí fazia isso, fazia aquilo. Ei, Deus achou graça e quis salvar ele no último minuto. Isso é problema de Deus, não é nosso. Então é muito forte isso. Os primeiros trabalhadores esperavam receber mais do que tinham trabalhado. Eles não perceberam que estavam questionando a generosidade do dono da vinha. E realmente aqui nós vemos que eles estavam questionando a generosidade do dono da vinha, que era muito além de simplesmente um pagamento ou outro. E nós vemos isso, nos próximos versos nós vamos ver isso. E outra pergunta para você: será que você tem questionado as escolhas de Deus? Será que você acha que merece mais do que os outros? Será que você não questiona Deus? Será que você não questiona: ei, eu acho que eu mereço mais do que aquela pessoa? Sabe, nós temos que cuidar do nosso coração, porque aqui eu também vejo inveja ali no meio das pessoas, e pode acontecer conosco, porque a gente fica nisso de justiça com as próprias mãos, justiça própria, e nós somos craque nisso. Mas aqui o Senhor está falando: ei, aprenda da minha graça, a minha graça é diferente, ei, eu quis assim. Claro, aqui nós não vamos entrar em calvinismo e arminiano, que nem eu sempre falo, mas, ei, o Senhor é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, e nós precisamos entender que a vontade dEle sempre vai ser a melhor. E continuando,
no 15 e 16, os dois últimos versos, e o louvor, se quiser subir, para parecer que está acabando. Ele diz assim: não tenha medo, não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? É aquilo que eu falei, aqui nesse verso ele estava questionando a generosidade dele, tanto que ele diz: eu não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, que é uma palavra que a gente sempre fala aqui. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros e tal. Então agora nós sabemos o contexto disso. Nós sabemos que aqui, quando o Senhor fala isso, é graça. E a graça é um favor que você não merece, que eu não mereço, ninguém merece. Nós merecíamos a condenação. Mas através de Cristo Jesus, através do grande sacrifício que Ele fez, da grande expiação, nós temos esse direito, a graça. Então, nós precisamos entender isso. E a vinha nunca foi o foco principal do dono. Sabe, a vinha nunca foi o foco principal dele. O foco dele eram os obreiros, eram as pessoas. Ele não queria que ninguém vivesse fora do propósito. Ele não queria que ninguém vivesse fora daquilo que Deus tem para cada um. Por isso que eu falei aqui, eu enfatizei muito dizendo: ei, nós precisamos viver o nosso propósito. Nós precisamos viver o nosso chamado. E daí nós vamos estar em relacionamento com o dono da vinha. Que é aquilo que eu falei, quando a gente vai pregar para os outros, vai falar de um evangelho chato, você vai ser aquela pessoa religiosa, você vai afastar. Mas um trabalhador que entende o seu chamado, ele não ia estar reclamando dele ter recebido um denário. Talvez essa pessoa, aquela que estava fazendo a obra relaxadamente, ou estava fazendo por fazer, agora, cheguei no céu, graças a Deus. Sabe, a pessoa parece que estava ali penando, mas não. Nós precisamos ter intimidade, que nem foi falado aqui. Nós precisamos saber que o Pai, o Abba Pai, o nosso Paizinho amado, que nem foi cantado aqui hoje, Ele quer relacionamento, Ele clama por filhos, e nós precisamos disso. Eu coloquei aqui outra ilustração. Imagine um jogador de futebol que recebe uma notícia de que foi convocado para a seleção, mas quando chega lá, percebe que não está pronto para jogar. Ele foi escolhido, mas não estava preparado. Então, não adianta você simplesmente só ser convocado, se você não estiver pronto para jogar. Então, com Deus é assim, meus amados. Nós precisamos entender isso. Você está lá, todo mundo foi chamado. Eu sempre falo, muitos foram chamados, mas tem aqueles escolhidos, não tem? Os escolhidos de último momento, e eu me considero um desse que foi escolhido de último momento, que o Senhor fala: ei, achei graça, e eu quero que você venha. Você foi lá escolhido no último minuto, mas Deus achou graça, por mais que A, B, C possa julgar e querer, não, o Senhor foi lá e pensou a minha vida e falou: ei, eu tenho graça para ele, independente do que vão dizer, independente do que vão falar, eu quero fazer isso. E ainda eu digo mais, ainda muitos são chamados, poucos são os escolhidos, e dentre os escolhidos ainda nós temos pessoas separadas, porque nós vemos lá, Jesus chamou uma multidão, só que ele escolheu 12, e dentre os 12 ainda ele tinha alguns que eram os guti-guti do Senhor, os guti-guti do Senhor, que era aquele que ele falou: ei, eu vou revelar umas coisas mais profundas para vocês, ei, você vai andar sobre as águas, ei, você vai ver Moisés e Elias. Então, é isso, meus amados. E se você talvez já está aqui, eu falei: ei, eu já sou um escolhido, eu já disse, eis-me aqui. É o tempo de você falar: ei, eu quero trabalhar com o dono da vinha, eu quero ter relacionamento, ei, Senhor, me revela as coisas que precisam ser reveladas, eu quero ter intimidade contigo, eu quero ser esse mais próximo de você, eu quero ser um separado dentre esses escolhidos. Se coloque em pé. Enquanto o louvor estiver ministrando, eu queria que você pudesse meditar nisso que foi pregado, nessa parábola.
sabendo que Deus tem graça para mim e para vocês, sabendo que muitas vezes, né, a graça, ela parece ser injusta, sabe, a graça às vezes parece injustiça. Se você não está com os olhos em Cristo, se você não está com os olhos fitos nele, mas saiba, a tua hora vai chegar, e ela se chama hoje. O Senhor está te chamando hoje para um novo nível. O Senhor está te chamando hoje para você tomar posse do teu chamado. Ei, Ele está chamando, na primeira hora, ou Ele está te chamando em que momento? No último minuto? Porque diz os sinais aí, você não consegue ver os sinais, a volta dele está nítida. E nós somos os pregadores dos últimos momentos. Eu creio que nós somos o remanescente fiel. Eu e você temos um propósito e um chamado de pregar a tempo e fora de tempo, mas um evangelho do reino, não esse evangelho da prosperidade, não esse evangelho do ego, não esse evangelho do meu, tudo meu, mas o evangelho do reino. Então que você tome posse disso e que você possa viver o extraordinário de Deus. Feche os seus olhos agora e deixa Deus ministrar o teu coração.